Alguns motoristas de Salvador, em determinados horários, já perceberam um movimento um tanto mais intenso em algumas ruas e avenidas da cidade. Não é por acaso, por conta da greve dos professores, os estudantes da rede estadual passam um período de festas do verão baiano na sala de aula, em meio a toda a agitação pré-carnavalesca. E já tem gente que está voltando às aulas. Como é que os pais devem lidar com os desejos dos filhos adolescentes de curtir o verão justamente nessa época? Sobre isso a gente conversa agora com a educadora, assessora educacional, colunista no site da revista Pais e Filhos, autora do blog Filhosofar mesmo, personal e family coaching, Lígia Pacheco. Bem-vindo à Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bom. Então, Lígia, uma desmotivação em voltar às aulas nesse período pode ser mais do que aquela concorrência desleal que a escola sofre com o verão, pode ser talvez um prenúncio de que algo não vai bem na relação do estudante com aquele ambiente, com aquela escola, pode ser uma coisa maior do que apenas a concorrência com as festas, com os ensaios. Sem dúvida, a escola deve encantar os alunos. Não é fácil trocar essas festas que os jovens gostam tanto por capitanias hereditárias, tabela periódica, logaritmo, enfim. Como a escola pode lidar e encantar os alunos para que tenham esses conhecimentos de forma em que eles possam amar e produzir. Freud dizia isso, o ser saudável é aquele que ama e que produz. Como a escola pode ajudar esse aluno a querer desenvolver, aprender e ter esse prazer? Que experiências, quais experiências vêm à sua mente quando você fala isso? Experiências de projetos, escolas que envolvam os alunos, que façam eles personagens do próprio conhecimento, que eles saibam construir o próprio conhecimento, não ficar apenas memorizando, decorando, pensando em notas, em provas, mas que eles possam ser autores e que aquele conhecimento possa transformá-los e transformar o meio em que eles vivem. E para os pais, dá para perceber, Lígia, quando se trata de mais do que uma questão de verão, que é uma questão de desapego, para os pais é possível diferenciar o que é uma situação talvez mais leve do que é um problema a longo prazo? Bom, os pais, eles costumam muito querer resolver o problema de imediato. Importante lembrar que a educação se dá em processo, né? Não é do dia para a noite que eu vou resolver qualquer problema educacional. Então, a partir do momento que nasceu o filho, você já deve estar investindo em vários fatores, em várias habilidades e competências do seu filho para que ele possa agir nessa sociedade com ele próprio e com os outros de uma maneira mais saudável. O que não se deve fazer, a educação não se dá por decreto. Quer dizer, obrigar o filho, proibir o filho de ir numa festa ou premiá-lo, isso aparentemente pode ter um benefício aparente. Mas por isso a gente vê cada vez mais os jovens enganando, mentindo, né, fazendo o que eles querem, porque não ocorre uma transformação. Qual seria a saída, então, para o pai, para que o pai possa lidar melhor com esse jovem que quer ir na festa, não quer ir para a escola? Seria o pai ajudá-lo a ter consciência de que ele é autor da própria vida, que ele é o grande responsável pela sua vida. Então, isso se dá na base do diálogo, e do próprio modelo. O diálogo, a origem da palavra diálogo já diz, logos, razão, dia vem de duas razões. Então, o diálogo não é monólogo, né? Então, o pai deve saber ouvir o filho e orientá-lo, e tomando muito cuidado com a maneira como ele ouve, e reage, porque a maneira como eu reajo, eu posso estar bloqueando aí uma comunicação. E levar o filho a entender que ele é um ser em potencial. E se ele é um ser em potencial, ele pode ser um ser qualquer. Vai depender dos estímulos, das experiências, do que ele faz que está ao seu redor. Agora, Lígia, independente desse momento, né, colocar aí das escolas públicas que tiveram esse período de aula agora, que foi, digamos assim, ampliado por conta da greve, mas nesses períodos de férias, de feriado prolongado, os pais devem inserir, como é que você vê essa questão? Se isso seria indicado, colocar um curso de férias, um curso de línguas, alguma atividade assim, desse nível, para que a criança faça ou não? Férias é mesmo para que eles descansem. Bom, eu vejo a férias como uma continuidade, a escola não deve ser aquela coisa maçante. Então, para mim, a férias é apenas uma continuidade daquilo que ele está aprendendo.
Então, o pai pode ajudá-lo a identificar o que o aluno está aprendendo, o que ele aprendeu na escola. Então, identificar nas viagens, nos ambientes, estimulá-lo. Eu acho que tem que explorar, tem que levar para museu. Eu acho que não sobrecarregar com vários cursos, porque isso eles já são sobrecarregados, mas o aluno tem que ter a inquietação e a curiosidade para continuar aprendendo, e férias é um grande momento de aprendizagem e de desenvolvimento. Gente, lidar com os filhos adolescentes no verão pode ser um grande desafio. Você que é pai, que é mãe, que acompanha aí essa garotada toda sabe bem disso. De um lado, a escola, do outro, as festas, os ensaios, o carnaval, tanto apelo numa cidade como Salvador. Nós estamos falando hoje sobre como adequar a rotina dos jovens com a educadora, assessora educacional e colunista do site da revista Pais e Filhos, autora do blog Filosofar, personal e family coach Lígia Pacheco. Lígia, como o pai deve reagir quando o filho ou filha diz que não está tocando as atividades de estudo porque a escola não começa para valer antes do carnaval, que o ano só vai começar depois do carnaval? Bom, em parte o jovem tem razão, né? Algumas escolas realmente não começam para valer, mas esse primeiro começo de interação do aluno, para ele voltando, isso é muito importante para ele voltar às relações, e ele deve... Mas aí vai muito de como o pai lida com esse jovem. Se o jovem tem a consciência de que ele é autor da própria vida, se ele tem um projeto de vida e ele tem responsabilidade e autonomia, eu acho que o pai pode já delegá-lo essa decisão. Se é vantajoso para ele ir ou não. Mas isso o filho tem que estar bem estruturado, com uma boa base, para poder alçar voos bem estruturado. Alguns pais estão se vendo pela primeira vez, né, em um verão em que tem filhos pré-adolescentes ou adolescentes, os filhos crescem, né, e tal. Quais são os erros que você acha que nessa fase em específico, você falou, por exemplo, da coisa de não proibir demais e tal. Quais outros erros você acha que são mais comuns e que não devem ser cometidos por pais que se veem com filhos agora adolescentes ou pré-adolescentes? Eu acho que a falta de uma boa base, né? Quando eu digo que pode delegar para o filho essa escolha, quando o filho tem realmente uma boa base. Então, eu acho que enraizar, dar um bom alicerce para que ele possa se estruturar e decidir é fundamental. Então, os pais muitas vezes assumem a responsabilidade dos filhos. Isso eu acho que o filho acaba se perdendo, o filho não tem um projeto. Então, eu acho que você, desde pequeno, seja guardar seu material na mochila, arrumar o seu quarto, ajudar na organização da casa, desde pequeno fazendo essas coisas, vão desenvolvendo responsabilidades e autonomias que quando esse jovem chegar na adolescência, essa criança, ele vai ter fundamentos e base para poder fazer boas escolhas. Agora, pelo que você fala, Lígia, a impressão que dá é que assim, o pai não vai ter problema se desde o começo já tivesse semeado boas práticas de relacionamento entre o filho e a prática do estudo, a prática das responsabilidades e tal. A impressão que sim, você colhe o que você planta. Claro, colhe o que planta. Se a pessoa chega em um momento no qual percebe, olha, acho que eu derrapei aqui, derrapei ali, olha o relacionamento que ele tem com a escola, olha a questão de valores que o meu filho desenvolveu, onde foi que eu errei, como é que se conserta então a partir daquele momento, quando o filho inclusive já se acostumou, talvez, com aquela prática, com uma certa talvez displicência que o pai ou a mãe apresentou aqui ou ali na criação. Me implica-se não só numa reeducação dos pais, eu suponho, mas também da relação que o filho vai estabelecer com a autoridade do pai, né? Que tem que mudar as práticas, né? O jeito de lidar com os filhos. É muito boa essa pergunta, porque realmente isso acontece muito. No blog Filosofar, né, você pode no Google, escreve Filosofar, você já chega nele, eu trato muito essa questão de base. Agora, quando o filho já foi, isso que você está perguntando, o que eu faço? Né? O diálogo, eu acho que você tem que ter uma transparência com o seu filho, sentar e colocar o que aconteceu até ali e que haverá uma mudança. Eu acho que tem uma relação de confiança, de troca e de responsabilidade de ambos os lados é fundamental. Outra coisa que é importante notar, que hoje a relação que esses jovens têm
interpessoais são muito diferentes das que nós, mais velhos, temos. A gente foi criado por uma relação verticalizada, onde havia uma hierarquia. Esses jovens não têm essa percepção. As relações deles são horizontais, são em rede. São 2.0. Isso, e eles não têm essa concepção que a gente tem. Por isso a gente vê tanto desrespeito com os professores nas escolas, desrespeito com os pais, desrespeito na própria sociedade, porque eles não veem mais o mais velho como alguém que você tem que respeitar. As relações são agora horizontais. Então nós temos que estar de olho como são essas relações, estar nos inserindo também nessas redes, para que a gente possa compreendê-los e saber atuar a partir dessa percepção deles. Não é, quando eu digo, não adianta proibir, não é isso, é que você está transformando de fora para dentro, isso não transforma. O seu filho até pode não fazer por medo, ou esconder que ele está fazendo, mas o mais importante é essa transformação de dentro para fora, onde o adolescente ou a própria criança começa a perceber que, por exemplo, se ele beber demais, é o fígado dele que vai estar sendo comprometido, é o sistema nervoso, ele vai estar, lógico, interferindo no pai, na sociedade em que ele vive, mas a primeira pessoa que ele vai estar atingindo é ele próprio. Então, essa responsabilidade com a própria vida e trabalhando isso, não consegui, meu filho não me escuta mais, ele não me dá mais bola, ele bate a porta na minha cara, senta com ele, vira a mesa, recomeça, chama ele para esse recomeço e escute, a partir dele, o que ele pode mudar. Por exemplo, essa tragédia que aconteceu em Santa Maria pode ser um bom começo de diálogo. Né? Mas não você ir lá e pontuar, você não pode fazer isso, você não vai mais às festas, mas ouça do seu filho o que ele faria se ele estivesse lá, e a partir do que ele vai colocando, você vai ajustando, você vai pensando com ele, fazendo com que ele faça reajustes da sua ação para que ele possa ter uma vida prolongada e com responsabilidade e autonomia. Ontem, exatamente, estava ouvindo o depoimento de um pai que tem 2 filhos adolescentes e ficou, inclusive, muito emocionado. Ele que vinha acompanhando toda a reportagem, a cobertura aí através dos canais, né, de comunicação e pensando exatamente nos filhos dele, né, de como é um dilema muito grande para os pais hoje viverem essa busca dos filhos por esse momento de encontro, por esse prazer de estar nas festas e, ao mesmo tempo, essa insegurança muito grande que os pais vivem. Então, nesse caso, como transformar experiências como essa em algo positivo? Que tipo de alerta o pai poderia estar passando nesse momento? Então, exatamente isso, dialogando sobre, né, lembrando o filho que, como aconteceu lá em Santa Maria, um pequeno descuido, aconteceu uma grande tragédia. Isso pode ser na bebida que o menino vai tomar, na droga que ele vai consumir, quer dizer, o jovem o pai começar a chamar a responsabilidade para o jovem. Mas para isso ele tem que dar liberdade de ação. Parece uma incoerência a gente falar isso, né? Dar liberdade de ação para o jovem. Só que a liberdade não é sinônimo de abandono. Isso é muito diferente. Então, a liberdade tem que vir junto com responsabilidade e autonomia, que também são processos para serem construídos, não se constrói do dia para a noite. E eu acho que um bom exemplo que a gente pode dar é a questão, o mito de Ícaro. Né? Eu acho que a maioria das pessoas já conhecem, mas vou rapidamente ilustrar e ver as lições que ele traz. O pai de Ícaro, não vale a pena explorar aqui o porquê, ele foi obrigado a construir um labirinto e nele ficou preso junto com Ícaro. Então, a primeira lição que a gente pode tirar daí é que nós somos prisioneiros das nossas próprias obras. Isso eu acho muito importante, o pai dialogar com o filho. As consequências, a gravidez, as bebidas, as drogas. Nós somos prisioneiros das nossas obras. Muito tempo depois, o pai de Ícaro, começa a construir 2 pares de asas através das penas que vão caindo no labirinto e de cera, e constroem 2 pares de asas, um para Ícaro, outro para ele. Antes de Ícaro partir, o pai orienta o filho. Tenha 2 atenções. Não voe nem tão alto para você não queimar as suas asas, derretê-las, e nem tão baixo para a umidade do mar não pesá-las e elas perderem a função.
Só que veja a diferença, criança ou o Ícaro, enquanto estava no labirinto, os limites são concretos, né? Não suba na mesa, não põe o dedo na tomada, é tudo muito concreto. Não pode, vai dormir agora, vai lavar as mãos. Já na adolescência, os limites passam a serem abstratos. E isso é o que complica. Até onde eu posso voar? Né? Até tão baixo ou tão alto. Até onde eu posso beber para não me embebedar? Até onde eu posso ir para não engravidar? São limites abstratos e que não é o pai que vai pontuar isso. O filho ou o aluno, seja o jovem, ele vai ter que construir isso. Então, por isso, ele precisa de liberdade de ação. No caso, o que aconteceu com Ícaro? Se empolgou com a liberdade, com a ousado do jeito que todo jovem é e deve ser, por isso a gente tem que desenvolver a responsabilidade com a autonomia, voou demais, a asa derreteu, ele caiu e morreu. Lígia, se o filho ou a filha descobrir que os pais foram muito boêmios quando eram mais jovens, que isso implicou nos assuntos escolares, como é que o pai e mãe vira para o filho, recupera a moral e não deixa a autoridade ir para o espaço? Bom, primeiro que eu acho que não precisa descobrir, eu acho que essa conversa, esse diálogo, os pais devem ter com os filhos. Antecipadamente. Antecipadamente. Eu acho que você não precisa mostrar para os filhos que você é aquele ser perfeito, que está num pedestal, acho pelo contrário, porque você só vai cair dele, né? Então, mostrar que você é um ser humano, que também erra, e colocar as consequências das suas escolhas, nas escolhas até, inclusive as erradas que você fez no seu percurso, na adolescência, eu acho importante, tanto para que ele possa ter esse diálogo de confiança, saber que você está sendo transparente e ele vai ser também, quanto para ele ver que você também errou. Aí ele pode dizer, então eu também posso errar. Sim, nós somos seres humanos, mas não precisa... Por exemplo, a questão da experiência, da liberdade de ação. Eu não preciso falar para o meu filho, se atire da janela para ele aprender que morre, né? Eu não preciso falar, encha a cara e entre num coma alcoólico para você descobrir qual é o seu limiar aí de bebida. Então, eu acho que a própria experiência dos pais é muito importante. Eu não estou dizendo que o pai deve ser amiguinho do filho e você transparecer, colocar... praticamente tudo. Não, eu acho que você tem que ter a responsabilidade e ele tem que saber que você vivenciou aquilo e que hoje você vê as consequências e percebe que ele pode aprender com o que você aprendeu. Você não precisa se atirar para descobrir que não vale a pena. Um ouvinte nosso, ou uma ouvinte, ele já não se identificar aqui porque não colocou o nome, mas com o final de telefone 5290 pergunta, Lígia, como agir quando os pais são separados e têm opiniões e criações diferentes? A gente está com um tempo um pouquinho apertado, mas eu queria te perguntar se você poderia responder rapidamente essa pergunta do ouvinte. Bom, essa questão tem não só com pais separados, mas inclusive com pais casados, que às vezes o pai dá fala alguma coisa, a mãe vem e desfala. Isso é uma coisa que o casal tem que conversar. Em geral, se você discorda, saia e converse só os dois, nunca na frente, nunca discorde na frente dos filhos, para que eles não percebam que tem essa disparidade. E tentar encontrar um acordo, muito diálogo, não só com os filhos, mas entre os pares também. E chegar a um meio termo. Lógico, é difícil, todo mundo tem criação diferente, essa é a dificuldade dos casais, cada um foi criado, tem concepções, valores diferentes, tentar encontrar algo em comum. Um denominador comum. Isso. Lígia, a gente estava aqui conversando bastante durante os bastidores. Os ouvintes já conhecem o Frequência Baiana Lado do B, que é aquele que não vai ao ar, que é aquele que rola só nos breaks comerciais. E a gente estava aqui conversando sobre determinados expedientes que os pais utilizam para tomar a decisão, né? No momento, a gente está aqui conversando hoje, pessoal, sobre quais são os limites da autoridade e também da liberdade que se pode dar aos filhos no meio de volta às aulas, de responsabilidades mais, e quando a gente tem um ambiente de verão tão propício para festas, ensaios e tal. A gente estava aqui conversando com a Lígia sobre alguns expedientes que os pais utilizam na tomada de decisão. Puxa, em meio à escola que ele tem que seguir, as responsabilidades que ele tem, será que eu devo deixar o meu filho ou a minha filha ir para aquela festa, para aquele ensaio? E aí utilizam um expediente do tipo, você vai com quem?
vai ser com o seu irmão mais velho vai com você, o seu primo vai com você, aquele amigo conhecido em que a família tanto confia vai com você. Esses expedientes, como é que você vê, Lígia? São expedientes utilizáveis, são recomendáveis? Parece uma delegação de responsabilidade, não? Exatamente. Nós temos manias de terceirizar as coisas, inclusive a educação dos filhos. Então, eu acho, voltando ao que a gente já falou várias vezes aqui, o importante é você ajudar seu filho a ter consciência que ele é responsável pelas suas ações, pelas suas escolhas, e que não vai delegar essa responsabilidade para o primo mais velho ou para o irmão mais velho. Ele é responsável por ele. Lógico que saindo em grupo a gente se sente mais seguro. Eu também sou mãe de adolescentes, mas cada qual tem a responsabilidade pelas suas ações e deve responder e assumir por elas, sabendo que somos prisioneiros das nossas ações, temos consequências e devemos assumir cada uma dessas ações. Então, eu acho que não devemos delegar, eu acho que deve ser tratado sim a questão da parceria, de um ajudar o outro, de um estar atento ao outro, é bom estarem em grupos, mas cada qual responsável por si e o grupo como um todo agindo da melhor maneira possível. Agora, Lígia, claro que não tem uma receita, né? Cada caso é um caso, cada família, cada pai, cada mãe vai saber como lidar com a vida, com a educação dos seus filhos. Mas você falou uma coisa aqui interessante ao longo do programa, que talvez esteja aí a resposta para muitas dúvidas e inquietações. Ou seja, dar base, dar asas e dar motivo para que esse filho volte. Como seria isso, de forma resumida? Se o filho não vem com manual de instrução, graças a Deus, exatamente porque somos seres inacabados e não seres determinados. Então, seu filho, que é um ser em potencial, ele vai desenvolver de acordo com as experiências que ele tem e com a maneira como ele lida com essas experiências. Então, quanto mais o pai propiciar experiências interessantes e ajudar esse filho desde o nascimento a enxergar e a interagir com essas experiências, melhor. Dar uma base de valores, os exemplos que você dá, né? Você diz para o seu filho que não pode mentir, mas quando alguém te liga e você fala que eu não estou em casa, você está sendo incoerente. Então você já está mostrando para o seu filho que a regra que você está passando para ele, você não vive. Então, ter muito cuidado com as suas ações e os conceitos e os valores que você vai passando. Mostrando para o filho que você não é perfeita. Então, pedir desculpa para um filho é importante, falar eu errei também pode se dizer. Então, essa base, primeiro ter bastante consciência, conversar com o seu par, quais são os valores, os conceitos em que vocês vão fundamentar esse alicerce. E vivê-los. Segundo, criar asas. Né, de ajudar seu filho a desenvolver asa. Sim, o filho tem que ter um projeto de vida que é dele e não seu. A gente estava discutindo aqui nos bastidores essa questão das pequenas misses, né, ou esses cantores mirins. Quer dizer, o sonho é de quem? É da criança ou do pai? A gente tem que dar oportunidade para o filho criar o seu projeto de vida de acordo com o que é de interesse e necessidade dele. E a gente deve apoiá-lo e orientar, dando sim, desenvolvendo o máximo habilidades, competências e sabendo que ele pode mudar esse projeto. E por fim, que você tem uma relação tão gostosa com seu filho, de tanta troca e de confiança, que ele possa voar, mas ter essas raízes para se estruturar e várias N razões para querer voltar. Lígia, acho que para terminar, né, Patrícia, porque eu acho que esse talvez seja um ponto nevrálgico nessa história toda, né? Quando o pai não não tomou esses cuidados previamente, né? E agora se vê numa situação em que tem que mudar o posicionamento, ele tem que reeducar a si próprio na hora de lidar com o filho, né? Você comentou, por exemplo, nos blocos anteriores, você deu a entender que a gente sempre fala, né, que que não é verdade que o exemplo é o melhor caminho, porque o exemplo é o único caminho. Pelo que você falou nos blocos anteriores, o mau exemplo também pode servir para ensinar o filho, né? O mau exemplo do pai pode servir para ensinar o filho. Mas como é que você pode fazer isso sem que o filho
por assim dizer, meio que se aproveite de um momento em que o pai colocou a guarda baixa e mostrou que tem pontos de fragilidade? Como fazer com que isso não seja uma disputa entre eu tenho razão, você não tem? Como é que isso se processa? A gente estava comentando, inclusive, dessa situação, né? O filho está aí com escola, com responsabilidades, mas quer ir para a farra, quer ir para o carnaval, quer ir para não sei o quê. Como é que e aí descobre, ou fica sabendo, né, por algum motivo, que o pai e a mãe, quando eram mais jovens, também cometeram alguns deslizes e fizeram escolhas um tanto erradas. Como é que isso, que na prática o pai pode fazer com que esse diálogo, em que ele mostra que não é perfeito, não seja um momento em que ele também meio que se sinta fragilizado ou em desvantagem na conversa? Eu acho que é importante mostrar para o filho que as fraquezas são, de certa maneira, o que nos mantém também e nos levam a alcançar a fortaleza, a buscar excelência, a continuar a caminhar. Então, ter pontos fracos eu acho até importante, porque senão não faz sentido você buscar a excelência. O filho aproveitar dessa sua fragilidade, aí a gente pega outro ponto, que é a questão do respeito. Quanto o filho te respeita e te admira? Se o filho te admira, né, ele vai admirar inclusive na sua fraqueza e no ponto que você caiu, e saber lidar com isso, inclusive para quem ele vai contar essas suas fraquezas ou não. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente buscar o respeito, exigir até que os filhos tenham respeito, mas isso também não se dá por decreto, né? A gente tem que respeitar e ser respeitado. Agora, eu não posso exigir respeito do meu filho se eu não o respeito. Se eu invado o celular dele para ver que mensagens ele está passando, se eu entro no Facebook dele, quer dizer, eu preciso confiar no meu filho. E se ele quiser me mostrar alguma coisa, a partir do momento que eu o respeito, ele acaba me mostrando as coisas, ele acaba dialogando, falando o que ele está fazendo de errado, inclusive para eu poder ajudá-lo a poder voar sem queimar as asas e cair e morrer. Então, eu acho que esse diálogo de respeito, confiança, né? Se você não tem, se seu filho não está te respeitando, pare, sente, dialogue, sem gritar, né, falando nos olhos, peça a opinião dele, o que pode ser mudado para vocês terem um ambiente mais harmonioso, melhor, de confiança. Agora, se você for fazer as coisas escondidas, né, mexer nas coisas dele, ver o que ele está fazendo, ele não vai confiar em você. Então, dê ao seu filho a oportunidade dele vir te mostrar. Então, cuidado com a maneira como você reage com ele. Isso não quer dizer passe a mão na cabeça dele, de jeito nenhum, mas deixando ele falar o que ele sente, o que ele pensa, e você vai conversando com ele, inclusive colocando as suas inquietações naquela idade também, inclusive as de hoje. Ele vai percebendo que ele não é o único que tem essas inquietações, essas angústias, e vai fazendo você como um mediador para a evolução própria. Eu queria agradecer aqui a presença da nossa entrevistada, que comentou um pouco sobre essas escolhas que também passam pelos pais, não só dos filhos, né, de valorar o que é mais importante, escola ou a pequena, vamos dizer assim, a boemia, né, de uma época como o verão, mas também dos pais, de fazer essas escolhas, ajudar os filhos a trabalhar isso. Nós conversamos com a educadora, assessora educacional, colunista do site da revista Pais e Filhos, autora do blog Filhosofar, personal e family coaching, Lígia Pacheco. Queria agradecer, inclusive, a inspirada citação aqui do mito de Ícaro para aqueles que torceram o nariz à mitologia. Tomara que não descubram da pior forma, né, do que a Lígia estava comentando aqui. Eu que agradeço, obrigada a vocês, obrigado ouvinte, e qualquer coisa entrando no blog, você tem aí meu e-mail, pode acessar para alguma coisa mais pontual.